Cartola do Interior. Salve, salve amigos cartoleiros, nós somos o Cartola do Interior. Estamos de volta para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Nivaldo e a metade já foi. É isso aí, galera, chegando aí a 20ª rodada do nosso querido Cartola FC. E com ela chega aí mais um cast com as melhores dicas para você se dar bem aí nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar aí uma passada pela nossa liga. Liga Cartola do Interior, mais uma vez ficou o convite para você que ainda não participar da nossa liga, convida aí seus amigos, junta aí aquela galerinha e participe da nossa liga. Liga Cartola do Interior é uma liga aberta, qualquer um pode participar, e o campeão geral da nossa liga irá levar uma camisa oficial do seu clube do coração. Aí no campeonato nós tivemos aí uma alteração. O líder agora é o time Real Digo, o segundo colocado é o time Papão da Vila e o terceiro colocado é o time Areucas FC. É isso aí, galera, entra lá no site do Cartola, liga Cartola do Interior e participe. Passando agora para a nossa análise posição por posição. Começando com os goleiros. Para goleiro temos algumas boas opções para a rodada. Eu começo aí indicando o goleiro Marcelo Groi, do Grêmio. O Grêmio terá um jogo contra o Atlético Paranaense, jogando em casa. O Atlético Paranaense é um time que também tem uma boa média de finalizações. Pode ser aí que o Marcelo Groi consiga fazer algumas defesas difíceis nesse jogo. Acredito que o Grêmio também possa sair com SG. Acredito que uma das melhores opções para a rodada para goleiro seja o Marcelo Groi. Outra opção é o goleiro Fábio do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo em casa contra o Bahia. Não acredito que o Bahia vá oferecer muitos problemas à defesa do Cruzeiro. Acredito no favoritismo do Cruzeiro para sair com SG nesse jogo. Então aí fica a opção do Fábio para quem estiver pensando aí em garantir seus 5 pontos. Não acredito aí que o Fábio possa fazer muitas defesas difíceis nesse jogo, mas pensando aí no SG é uma boa opção. Outra opção para o gol, o goleiro Paulo Vitor. Tem sido uma das sensações aí de goleiros no Cartola FC. Sempre tem pontuado bem. Mesmo tomando gol, consegue aí fazer algumas pontuações. Mesmo tomando gol ele consegue pontuações seguras, né? Como foi o caso do último jogo aí, que mesmo sofrendo gols ele ainda fez 7,5 pontos. O Flamengo tem um jogo aí teoricamente fora de casa, né? Mas será fora de casa para os dois times, já que o jogo vai ser na Arena, lá no Mato Grosso. Então acredito aí que o Goiás possa atacar um pouco e o Paulo Vitor aí continuar fazendo suas defesas e sair aí com mais uma boa pontuação nessa rodada. Outra opção para o goleiro Fábio, do Palmeiras. Ele que é um goleiro que faz muitas defesas difíceis, né? Como a gente pode ver, já são 24 no campeonato. Só que ele tem o problema de levar muitos gols, né? Não dá muita sorte ali, a bola bate nele e entra. É um caso à parte, o goleiro Fábio, mas custa apenas 5 cartoletas. O Palmeiras tem um jogo em casa diante do Criciúma. Deve procurar a vitória. O Criciúma que algumas vezes costuma surpreender e ir para o ataque. Acredito que o Fábio, além do SG, possa conseguir também algumas defesas difíceis, principalmente aí se o Paulo Baia jogar. E pode ser uma opção barata, uma boa opção para essa rodada também. Passando agora para os laterais. É isso aí, minha gente. Laterais são sempre um problema, para mim pelo menos. Não gosto muito de jogar com laterais. Não vejo boas opções nesse Campeonato Brasileiro. O Cicinho aí, que era a melhor opção da última rodada, não foi bem, né? Frustrou muita gente. Então, começando aí pelos laterais, começo indicando aí o Fábio Santos, do Corinthians. Tem um jogo bastante difícil aí contra o Atlético Mineiro, mas acredito que esse jogo aí deva sair 0-0. Então, pensando no SG, o Fábio Santos pode sair uma boa opção. Ele que tem se destacado também com algumas roubadas de bola. No último jogo finalizou algumas bolas no gol, né? Ganhou aí alguns pontos por finalização. E juntando aí isso ao SG, algumas roubadas de bola, o Fábio Santos pode ser aí uma boa opção para a lateral nessa rodada. Outra opção que pode ser uma boa para essa rodada é o Léo Moura, do Flamengo. Voltou a apresentar um bom futebol, né? Tem conseguido aí algumas boas pontuações. Nos últimos 5 jogos aí, ele só foi mal aí em um jogo, né? Nos outros jogos pontuou aí acima de 4. Ele que também, quando o Alexandre não tá, ele que cobra os pênaltis para o Flamengo. Então, acredito que o Flamengo também deva sair com SG nesse jogo, já que é um jogo em campo neutro, digamos assim. No último jogo aí foi vazado aí no finalzinho, mas o Léo Moura aí pode ser uma boa opção para essa rodada.
Acredito que a principal opção para lateral nessa rodada seja o Mike, do Cruzeiro. Ele que faz uma dupla espetacular ali com o Marcelo Moreno, né? São vários cruzamentos durante o jogo, confiando aí que alguém consiga aí colocar alguma bola na rede nos cruzamentos do Mike. Ele pode aí, além de sair com o SG, que é provável, conseguir também alguma assistência, e que vira e mexe o Mike também deixa seu gol. Acredito que seja a melhor opção para quem vai com o lateral essa rodada, o lateral Mike do Cruzeiro. Para deixar outra opção de lateral para vocês, tem aí o Esquerdinha do Goiás. E por que o Esquerdinha é uma boa opção? Porque mesmo ele estando como lateral no Cartola, algumas vezes ele tem jogado no meio de campo. Ele funciona ali como um meia mais avançado, chega muito na área, finaliza bastante. Eu acredito aí que o Esquerdinha pode ser uma boa opção para esse jogo, pensando aí também talvez que esse jogo também não saia do 0 a 0. O Goiás aí é um time duro para levar gol, jogando como mandante, né? Mesmo não sendo em casa. Acredito que o Esquerdinha aí pode ser também uma boa opção para esta rodada. É isso aí, galera, chegando agora nos zagueiros. Bem, gente, para zagueiro, vocês vão ver que está um pouco difícil de escalar, tendo em vista que alguns dos melhores zagueiros estão muito valorizados. Pode ser um risco aí para quem não tem muitas cartoletas, mas para os zagueiros eu começo indicando o zagueiro Pedro Jeromel, do Grêmio. Ele que tem conseguido aí alguns bons jogos, né? Tem feito algumas boas pontuações. No último jogo aí não saiu dos 5 pontos, mas geralmente aí quando o Grêmio sai com o SG, o Pedro Jeromel costuma pontuar aí entre 8, 9, 10 pontos. Pensando aí que o Grêmio possa sair com o SG nesse jogo, acredito que seja uma boa opção. Outra boa opção para a zaga é o zagueiro Léo do Cruzeiro. Ele que tem se destacado aí bastante nos últimos jogos, tem feito aí uma boa dupla com o Dedé na zaga do Cruzeiro. Ele que aí, vocês podem olhar que mesmo no último jogo, o Cruzeiro não saindo com o SG, ele conseguiu fazer 8.2 pontos, o que é uma ótima pontuação para zagueiro sem SG. E acredito que o Cruzeiro seja muito favorito para sair com o SG nesse jogo. Pode ser aí que o Léo repita mais uma boa atuação e consiga uma boa pontuação para a rodada. Outra opção para zagueiro, gente, um pouco mais arriscado aí, é o Leonardo Silva. Pelos últimos jogos que ele vem fazendo, se você olhar a média dele, 5.9, 18.5, sem gol, né? Na última rodada ele fez 20.5, marcando gol. O Atlético Mineiro tem um jogo fora de casa com o Corinthians. O Corinthians jogando em casa deve buscar a vitória, deve atacar bastante. Não tenho tanta certeza aí que o Leonardo Silva consiga sair com o SG nesse jogo, mas se ele repetir aí as boas pontuações das últimas 2 rodadas, pode ser uma boa. Pensando aí que esse jogo também possa ficar aí no 0 a 0, é um clássico do futebol brasileiro, 2 times que têm as defesas fortes. Pode ser aí que o Léo Silva, mesmo sendo aí muito arriscado, né, para quem está com pouca cartoleta, ele valorizou bastante, deve desvalorizar nessa rodada, mas o Leonardo Silva aí tem apresentado um bom futebol e pode ser aí uma boa opção para a rodada. Para deixar mais uma opção para vocês, eu indico aí o zagueiro Jackson, do Goiás. Como eu já havia falado, esse jogo vai ser realizado no campo neutro. São dois times que têm apresentado defesas boas nos últimos jogos, não têm sofrido muitos gols. Pode ser aí que esse jogo fique no 0 a 0. O Jackson aí pode ser uma boa opção, por quê? Porque ele que cobra algumas faltas de média distância ali do Goiás, né? Então, sendo assim, ele consegue alguns pontos com finalização no gol. Pensando aí que talvez saia com SG e consiga algumas roubadas de bola, o Jackson aí pode mais uma vez repetir uma de suas boas atuações. Chegando agora no meio de campo. Bem, gente, para meia aí, quando vocês forem escalar o time de vocês, acredito aí que pode ficar um pouco difícil de escalar. Isso porque a gente tem alguns meias bem valorizados e a maioria dos times que são aí favoritos jogam fora de casa. Então aí pode ser que dificulte um pouco a escalação de vocês. Começando aí nossa análise do meio de campo. Começo aí indicando o Paulo Henrique Ganso, do São Paulo. Ele que é o líder de assistências nesse campeonato brasileiro. São 7 dentre os que estão prováveis para essa rodada, né? Ele que não fez uma boa pontuação na última rodada, mas a gente deve ressaltar que ele fez um bom jogo. Aqui o São Paulo ali, depois que marcou os 2 a 0, não quis mais fazer gol, né? Perdeu muitos gols. E o Ganso aí não conseguiu aí emplacar mais uma assistência e conseguiu uma boa pontuação, mas ele que além das assistências já tem 37 roubadas de bola no campeonato.
vai ter um jogo fora de casa, que acredito que o Botafogo também deva partir para cima do São Paulo, isso dá algum espaço para o São Paulo jogar no contra-ataque, e pode ser que nessa rodada o Ganso aí consiga emplacar alguma assistência e fazer uma boa pontuação. Outra opção para o meio de campo é o meia Conca do Fluminense. O Fluminense tem um jogo fora de casa contra o Figueirense. Considero esse jogo um jogo difícil para o Fluminense. O Figueirense tem apresentado um ótimo futebol aí nos últimos jogos. Já são 6 jogos de invencibilidade, então pode aí apresentar alguma dificuldade para o Fluminense. Mas o Conca, a gente conhece aí a sua qualidade nos passes ali na finalização. Pode ser aí que ele se sobressaia nesse jogo e consiga algumas finalizações, algumas roubadas de bola, talvez alguma assistência ou gol, e consiga aí ser uma boa opção para essa rodada. Além do Conca, tem as outras opções para o meio de campo do Fluminense. Tanto o Wagner quanto o Cícero são boas opções. O Cícero chega muito no ataque, assim como o Wagner. Todos os dois já têm gols marcados no campeonato, né? O Wagner 3 e o Cícero 6. Pode ser aí que possam também marcar gols nesse jogo, mesmo aí sendo um jogo que eu considero ser um jogo difícil. Outra opção para o meio de campo que eu quero destacar mais uma vez, como destaquei na última rodada, o Denilson do São Paulo. Se vocês olharem aí no gráfico dele, já faz 5 jogos que ele consegue aí pontuação razoavelmente segura, razoavelmente boa, para um meio de campo aí que não dá passe, não marca gol, não finaliza muito. Está se destacando aí nas roubadas de bola. Nos últimos 5 jogos ele tem pontuação maiores que 5, 7, 8, 6, 8 e 6 novamente. Então aí é um jogador barato, para quem quiser aí garantir uma pontuação segura, pode ser aí que o Denilson seja uma boa opção. Uma opção aí que deve ser destacada aí pela atuação na última rodada é o Júlio Batista do Cruzeiro. Ele que marcou aí mais de 23 pontos na última rodada, fez 2 gols, foi aí o destaque do Cruzeiro no último jogo, deixando aí um alerta para o pessoal que a seleção brasileira joga aí nesta terça-feira. A gente sabe que o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro estão com a seleção, mas já devem estar de volta ao Cruzeiro na quarta-feira, e como o jogo do Cruzeiro é apenas na quinta, é bom o pessoal ficar esperto aí para observar se o Ricardo Goulart ou o Everton Ribeiro vão para esse jogo. Se eles forem jogar, acredito que o Ricardo Goulart seja uma melhor opção para esse jogo ao invés do Júlio Batista. Mas então é bom o pessoal ficar esperto aí, dar uma conferida antes de fechar o mercado, dar uma olhadinha aí nos sites de esporte para ver se tem alguma informação se o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro vão para o jogo. Se eles forem para o jogo, acredito que o Ricardo Goulart seja uma boa opção, porque o Cruzeiro tem um jogo muito favorável para conseguir aí mais uma vitória elástica. Gente, se vocês observarem, além dos nomes característicos, né, que já estão quase sempre presentes nos times da galera, fica um pouco difícil apresentar outras opções para o meio de campo, tendo em vista a irregularidade dos jogadores do nosso Campeonato Brasileiro. Mas para deixar aí mais uma opção para vocês, tem o Rodrigo Souza do Criciúma. Ele que se destaca bastante nas roubadas de bola, já são 38 no campeonato. O problema do Rodrigo Souza é que ele toma muito cartão amarelo também, né, por cometer muitas faltas, mas ele tem uma média boa aí na pontuação, 4.14, costuma aí roubar muitas bolas durante o jogo. O meio de campo do Palmeiras não é um meio de campo muito confiável, então ele pode aí se sobressair em relação a isso e conseguir aí algumas roubadas de bola e uma boa pontuação nessa rodada. É isso aí, gente, chegando agora no ataque. É isso aí, minha gente, e o ataque acredito que seja o ponto mais fácil para escalar essa rodada, tendo em vista que temos muitas opções para o ataque. Começo indicando, para mim, a melhor opção da rodada, Marcelo Moreno do Cruzeiro. Acredito que estará na maioria dos times nessa rodada do Cartola FC. Ele que já tem 10 gols no campeonato, divide a artilharia com o Ricardo Goulart. Ele que é muito bom na bola aérea, a gente já sabe, né? Tem marcado gol aí praticamente todo jogo. Acredito aí que o Marcelo Moreno não deve aí ficar fora de nenhum time nessa rodada do Cartola FC. Outra opção para o ataque, pelas atuações que vem fazendo, Alexandre Pato do São Paulo. Ele que teve chance aí de fazer 2 ou 3 gols nesse último jogo, teria feito aí uma pontuação de mito novamente, mas conseguiu aí com um gol e uma bola na trave e outras finalizações 13.7. Tem um jogo aí contra o Botafogo fora de casa. Acredito que o Botafogo deva partir para cima do São Paulo nesse jogo, e com isso aí o São Paulo deve
ter aí as chances de contra-ataque, e sendo assim aí o Pato com sua velocidade pode ser uma boa opção para a rodada. Outra opção para a rodada é o Barcos, do Grêmio, ele que já tem 8 gols no campeonato. O Grêmio tem um jogo em casa contra o Atlético Paranaense. O Grêmio que nos últimos jogos tem apresentado um bom futebol, conseguido algumas vitórias. O Barcos tem conseguido fazer alguns gols e é aí o principal nome do ataque do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio joga em função do Barcos ali no ataque, a bola vai nele sempre. Ele pode aí mais uma vez conseguir alguma assistência, conseguir alguns gols e ser também uma ótima opção para a rodada. Acredito que outra boa opção para o ataque seja o Henrique do Palmeiras, ele que também é o artilheiro do time no campeonato com 8 gols. O Palmeiras joga em casa contra o Criciúma precisando da vitória. Acredito que deva ir com tudo para cima do Criciúma para buscar essa vitória, deve atacar bastante. O Palmeiras aí que no último jogo jogou com 3 atacantes, o Henrique jogando como centroavante, né, e o Leandro e o Diogo fazendo as laterais, sempre buscando aí as finalizações do Henrique, e o Henrique é o principal atacante do Palmeiras em relação a gols, ele que bate os pênaltis do time também. Então acredito aí que se sair gol do Palmeiras, acho que deve ser do Henrique, então aí pode ser uma boa opção para a rodada. Outra opção para o ataque, temos aí o Dinei do Vitória. O Vitória que mesmo sendo o lanterna do campeonato, acredito que deva partir para cima do Internacional nesse jogo, porque precisa desesperadamente da vitória, e o Dinei é o principal nome aí do ataque do Vitória. O Internacional não tem ido muito bem nos últimos jogos, tem levado muitos gols, pode ser aí que o Vitória se aproveite disso e o Dinei consiga marcar novamente e conseguir uma boa pontuação. E outra opção é o Neto Baiano do Sport. O Sport que jogando em casa sempre ataca bastante, sempre agride muito. Neto Baiano que perdeu um gol incrível aí no último jogo contra o São Paulo. Ele que tem um bom número de finalizações de fora da área, chuta bastante. Não tem sido feliz aí nas finalizações, mas jogando aí em seus domínios dentro de casa, o Sport deve buscar a vitória. E o Neto Baiano aí aparece como a principal opção no ataque do Sport para esse jogo. É isso aí, minha gente, chegando agora nos treinadores. Para técnico, não tem muito o que falar. Marcelo Oliveira, principal opção para treinador nesse jogo. Cruzeiro amplamente favorito a vencer e sair com o SG. Acredito que não tem muito o que discutir em relação ao Marcelo Oliveira. Outra opção de treinador, Luiz Felipe Scolari. Ele que desde que voltou ao Grêmio, o Grêmio tem apresentado aí um bom futebol, conseguido vencer alguns jogos. Acredito que seja favorito também para esse jogo. E o Luiz Felipe Scolari pode aparecer aí como uma boa opção de treinador para a rodada. Deixando a opção mais barata para vocês, Eduardo Batista do Sport, por jogar em casa. Acredito que o Sport deva partir para cima em busca da vitória. E se isso acontecer, o Eduardo Batista aí pode ser uma opção barata para você escalar como treinador, você aí que não tem muitas cartoletas. É isso aí, gente, essas foram nossas dicas para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos agora com as apostas da rodada, começando com os goleiros. Nossa aposta para o gol é o goleiro Roberto Fernandes, do Vitória. Ele que, se vocês observarem aí, mesmo tendo levado 3 gols no último jogo aí contra o Santos, pontuou aí 7.20, fez algumas defesas, conseguiu evitar aí o que seria uma goleada maior. Joga contra o Internacional dentro de casa. Acredito que o Internacional, mesmo jogando fora de casa, deva ser mais perigoso no ataque, finalizar mais. E o Roberto Fernandes aí pode conseguir algumas defesas difíceis e conseguir aí uma boa pontuação. Ele que é um goleiro que custa apenas 4 cartoletas. Para a lateral, nossa aposta é o lateral Juninho do Palmeiras. Ele que tem sido titular aí nos últimos jogos. Lateral que chega bastante no ataque. Acredito que o Palmeiras possa sair com SG e o Juninho aí possa conseguir mais uma boa pontuação, talvez com assistência e quem sabe até mais uma vez com o gol aí, quem acredita na sorte aí do Palmeiras. Para o zagueiro, nossa aposta é o zagueiro Wellington do Coritiba. O Coritiba aí que joga em casa contra a Chapecoense. Chapecoense que no último jogo empatou com o Goiás jogando em casa. Chapecoense aí não tem um ataque muito efetivo. E o Coritiba jogando em casa deve procurar o ataque. Não acredito que o Chapecoense deva assustar muito o Coritiba nesse jogo. Então, saído com o SG, o Wellington aí pode ser uma boa opção. Ele que custa apenas 6.88 cartoletas. Nossa aposta no meio de campo é o meia Giovanni Augusto do Figueirense.
ele que já tem 3 gols aí no campeonato, aparece aí como uma das principais opções no meio de campo do Figueirense. Ele que chega muito ao ataque, finaliza bastante, custa também apenas 6 cartoletas. Tem um jogo aí difícil contra o Fluminense, que acredito ser um time muito melhor que o Figueirense, mas o Figueirense aí vem de 6 jogos sem perder. Pode ser aí uma boa opção para a rodada também, como aposta aí o Giovanni Augusto do Figueirense. Nossa aposta para o ataque também é do Figueirense, é o atacante Cleiton. Ele que nos últimos jogos tem se destacado bastante, tem sido titular aí do time. O Figueirense aí que joga com o Marcão ali na referência, isso aí faz com que o Cleiton fique bastante livre para finalizar. Ele que marcou o gol no último jogo, pode ser aí que ele seja a surpresa da rodada e conseguir aí também uma boa pontuação. Ele que custa apenas 4,90 cartoletas. É isso aí, galera, essas foram as nossas dicas para a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segue lá nosso canal no YouTube, Cartola do Interior. Toda rodada do Brasileiro tem as nossas dicas para você tirar suas dúvidas em relação às escalações do seu time. Segue aí a gente no Facebook, facebook.com/Cartola do Interior. Então é isso aí, gente. Boa rodada, boa sorte para todos e é só.